Por que trabalhamos? Por que será? Resolvi abrir essa live daqui, despretensiosa, para compartilhar um pouquinho uma ideia com você de um livro que eu estou lendo chamado O Coração do Negócio. E esse livro daqui, ele trouxe uma ideia muito legal, inclusive eu tenho vivido sobre isso recentemente. E por que a gente trabalha, né? Olha que interessante, né? Você está lendo algum livro atualmente, nesse momento agora? O que você está lendo por aí? Se puder, deixa nos comentários. Eu sei que o pessoal chega depois também para poder assistir o replay. Não divulguei essa live para ninguém, estou simplesmente abrindo ela aqui de uma maneira bem assim, despretensiosa mesmo. E qual o livro que você está lendo agora, né? Uma coisa que eu fico abismado é que tudo que você procura está te procurando também. Essa é uma frase que eu já repeti várias vezes, dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, que tudo que você procura está te procurando também. Já aconteceu contigo na sua vida de você estar vivendo uma determinada situação, você está vivendo um determinado problema, uma determinada felicidade, e você ouviu uma frase, você leu um livro, você fazia, enfim, uma conversa com alguém que se conecta demais com aquilo que você está vivendo nesse momento agora? Eu acredito que sim, isso já aconteceu várias vezes. E eu estou lendo esse livro agora, né, que se chama O Coração do Negócio, né, Princípios de Liderança para uma Nova Era do Capitalismo. Né? Esse livro ele fala bastante sobre propósito, sobre simplesmente você não trabalhar por trabalhar em si, mas você ter uma visão mais do que você de fato está construindo, não na tarefa em si, não no trabalho especificamente em si, né? E por mais que eu já tenha esse livro, se não me falha a memória, eu comprei esse livro no ano passado. Geralmente eu compro logo vários livros de uma vez e aí eu vou sentindo o meu momento para poder escolher um livro, né? E eu cheguei nesse capítulo daqui, tá bem no comecinho ainda, né? Eu comecei a ler esse livro agora tem pouco tempo, né? E eu cheguei no capítulo que é o capítulo Por que Trabalhamos? E logo de cara aqui nesse capítulo, você já se fez essa pergunta, por que você trabalha? Tem muita gente que fala, trabalha que é para ganhar dinheiro, né? Mas será que é só essa a finalidade do trabalho, para se ganhar dinheiro? É uma pergunta a se fazer, né? Porque se for isso, cara, a gente está lascado, né? Sendo que a maior parte do tempo de nossas vidas a gente passa trabalhando, certo? Então, a primeira fase que tem aqui é o seguinte: trabalho é amor tornado visível. Olha que interessante, né? Trabalho é amor tornado visível. Vamos pensar sobre isso. Se uma pessoa ela vai se dedicar 10 anos, 15, 20 anos numa determinada profissão e ela tem amor por aquilo, ela vai tornar aquilo visível. Ontem eu comprei uma aula do professor Hélio Couto. Tinha muito tempo que eu não assistia uma aula do professor Hélio Couto. Você conhece? O professor Hélio Couto, tem estudado alguma coisa dele? Ontem eu comprei uma aula depois de muito tempo mesmo, assim, né? Antigamente eu comprava mais e tal, mas ontem do nada me senti assim, falei, poxa, eu quero assistir alguma coisa do professor Hélio Couto que ainda não tenho estudado. Aí fui lá, comprei uma aula dele e basicamente, era uma aula sobre prosperidade, né? E basicamente tudo que ele passou ali é que está associado a estudo. Para você prosperar, você tem que estudar. E quando você quer se tornar um expert, quando você quer se tornar um especialista, quando você quer se tornar muito bom em algo que você faz, você não basta só ter amor por aquilo, mas basta também que você queira se desenvolver, né? E aprimorar e melhorar cada vez mais. Porque tem pessoas que muitas vezes vão passar 10, 15, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, sem nunca aprimorar, sem nunca melhorar, sem nunca se questionar se existiam alternativas para poder conseguir fazer aquilo de uma maneira muito melhor, né? E tem um trecho de um poema aqui do Khalil Gibran que é fantástico, né? Que tem a ver com isso de trabalho é amor tornado visível, que diz o seguinte, ó: sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição, é a labuta e o infortúnio. Mas eu vos digo que, quando se trabalha, realiza-se parte do sonho mais avançado da terra, atribuído a vós quando o sonho nasceu. E, ao vos manterdes com o trabalho, estáis, na verdade, amando a vida. E amar a vida por meio do trabalho é ser íntimo do segredo mais recôndito da vida.
Eu sei que é uma linguagem um pouco, sei lá, antiga aqui, né? Voz e tal, essas coisas todas e tal. Mas o fato é que, possivelmente, a maior demonstração que uma pessoa pode dar de que ela ama viver é desempenhada através do trabalho dela. Porque é através do trabalho dela que ela vai construir obras, através do trabalho dela que ela pode impactar positivamente a vida de outras pessoas, é através do trabalho dela que ela pode gerar renda para outras pessoas, é através do trabalho dela que ela pode expressar possivelmente a sua criatividade, que ela pode expressar a sua inteligência, que ela pode expressar o seu próprio desenvolvimento de dentro para fora. Então, o trabalho é uma peça tão importante durante as nossas vidas que ele não deveria nunca ser visto apenas como algo que fosse uma maneira de sobreviver, ou uma maneira de ganhar dinheiro, ou uma maneira de ter acesso a questões materiais. No meu ponto de vista, tudo isso acaba se tornando consequência de um trabalho bem executado, de um trabalho com qualidade, sem sombra de dúvidas. Só que se você tem um trabalho bem executado, um trabalho com qualidade e, acima de tudo, um trabalho em que você também ama, eu acredito que de verdade isso pode trazer um entendimento de muito mais sentido e significado para a sua vida. Porque até em outra parte aqui desse livro, né, é falado, inclusive, praticamente ninguém consegue viver sem relações humanas. E por isso, o confinamento solitário é considerado uma forma de tortura. E o trabalho é um modo de alimentar essas relações, certo? Então, quando você trabalha, você está alimentando relações humanas. Se você vive sozinho, é praticamente uma forma de tortura. Imagina, se você não tivesse nada. Cara, você sozinho, mas nada. É uma forma de tortura, né? Tanto que tem muita gente que vai para... Na prisão, tem a pior parte da prisão. Nunca estive na prisão, mas pelo que eu já assisti nos filmes você vai para solitária, né? A pessoa vai ficar sozinha na solitária, talvez, sei lá quanto tempo, né? Isso daí que dizem nos filmes e possivelmente que é na realidade, né? Agora, olha que fantástico isso daqui. Depois tem três perguntas aqui, armadilhas em relação a propósito, tá? A vida, concluiu ele, não é a busca por prazer ou poder, é a busca de sentido, que é, afinal, o caminho para a realização e felicidade. Ou seja, uma busca de sentido, certo? Porque é aquela pergunta que nunca sai da nossa cabeça. Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? De onde eu veio? De onde eu vim? Para onde eu vou? E tal, né? Essas coisas, né? Ou seja, uma busca de sentido. E o trabalho, ele proporciona isso pra gente, né? E aí existem 3 mitos aqui, 3 armadilhas do propósito. Ele traz até um desenho aqui bem legal, que está relacionado até com o Ikigai. Isso daqui, inclusive, é um dos exercícios que eu faço na imersão presencial. Eu deixei uns posts aqui, talvez você saiba ou não. Eu fiz um vídeo também agora, recentemente. Se você me acompanha aqui há algum tempo no YouTube, sabe que eu estou um pouco devagar. Estou fazendo uma mudança do meu posicionamento de trabalho, certo? Os assuntos que eu vou compartilhar, as pessoas que eu vou ajudar, indo para um grupo de pessoas ainda mais específico, né? Ajudar experts do desenvolvimento humano a viverem do seu propósito, porque é uma coisa que eu amo de verdade e eu sei que esse expert tem muitas pessoas para poder ajudar no mundo. Essa é a linha de comunicação que eu vou ter daqui para frente, né? E só que antes dessa linha de comunicação ela ser repaginada, ela mudar completamente, a gente vai ter 2 marcos aí do encerramento desse ciclo, né? A partir de semana que vem, né, na segunda-feira, eu vou fazer a última jornada, Eu Mudo, Tudo Muda. E depois, no dia 2 e 3 de setembro, a última imersão presencial em São Paulo, 2 e 3 de setembro, né? Tem aí posts aí no meu Instagram e no link da bio, se quiser participar, né? O evento online é gratuito e em São Paulo tem investimento para você fazer parte. E na semana que vem, inclusive na jornada, eu vou fazer algumas promoções, tanto para o evento presencial quanto para os cursos que eu criei nesses últimos anos, e vou estar em breve fazendo o lançamento desse novo projeto, tá? Agora, vamos aqui para 3 armadilhas, né? Sobre essa questão do propósito, tá? Que tem a ver com o trabalho, né? Porque, poxa, eu quero meu propósito de vida,
como que eu desenvolvo meu propósito de vida, como que eu trabalho meu propósito de vida, como eu ganho dinheiro com meu propósito de vida, essas coisas. Né? Primeira armadilha um dia terei uma súbita revelação, meu propósito ficará claro. Ou seja, né, do nada eu tropecei, eu olhei para uma planta e pum, clareou o meu propósito. Né? É uma armadilha. Né? O que ele coloca aqui é que a real é mais provável que essa descoberta de propósito ela vai se alinhando com a sua jornada, com o seu caminho. Então, ficar esperando por essa resposta possivelmente pode não ser a melhor alternativa possível, tá? A segunda, um propósito envolve necessariamente atividades nobres. O que isso quer dizer, né? Que muitas vezes as pessoas elas acham que para viver o propósito dela, ela tem que ter uma atividade nobre. Por exemplo, poxa, ela é a Madre Teresa de Calcutá, ela é, sei lá, uma palestrante, ela é uma mentora, é uma escritora. Mas, cara, de verdade, possivelmente não. E ele dá um exemplo aqui muito interessante quanto a isso. Ele dá um exemplo de uma empresa, ele dá o exemplo de um zoológico aqui, né? Ele fala, cara, o zoológico tem várias pessoas lá que ficam lá limpando a bosta dos animais que estão lá, cuida dos animais, penteia, enfim, os animais, melhora o ambiente, dá comida e tal. E muitas dessas pessoas estão fazendo aquilo por amor aos animais em si, né? Então isso não cai nessa armadilha de achar que para viver o propósito tem que ser algo nobre, né? Ele dá exemplo aqui de uma empresa bem legal, tá? Olha que legal essa empresa. Se chama Great Call. É uma empresa que ela tem alguns sistemas de monitoramento para idosos. Olha que interessante, né? Que ao invés dos idosos irem, por exemplo, para uma casa de repouso, essas coisas nesse sentido, esses idosos eles instalam alguns sistemas dentro das suas casas, possivelmente não eles, e sistemas que monitoram quantas vezes no dia, por exemplo, a geladeira está abrindo, se tem luz sendo acendida, questão em relação à cama. Então, essa empresa ela instala alguns sistemas para monitorar se um ambiente onde um idoso está vivendo, se aquele ambiente está tendo movimento, né? Está tendo vida naquele ambiente. Né? E os idosos eles têm a possibilidade de entrar em contato com essa empresa quando algo não está bem, e também os atendentes dessa empresa conseguem perceber determinadas falhas em situações que, sei lá, indicariam, poxa, a geladeira não abre tem 2 dias. Opa, tem alguma coisa errada. Aquele senhorzinho, aquela senhorinha que mora lá não está comendo nada, não bebeu água ou não tomou nada, né? Então um sinal de alerta, né? E tem as pessoas que lidam com isso, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que elas não estão fazendo isso simplesmente para ser uma atendente de call center, né? Que a taxa de substituição beira quase a 100% que está escrito aqui, né? A mudança de funcionário. E nessa empresa, né, olha só, a maioria dos call centers, o rodízio fica acima de 100% por ano. Ou seja, a maioria das pessoas não consegue trabalhar 1 ano num call center, porque deve ser, enfim, bem ruim. Nessa empresa, cerca de 2%. Por que isso acontece? Propósito, né? E terceiro, né, a terceira armadilha é que meu propósito precisa ser grandioso ou de amplo alcance, né? E isso tem muito a ver com aquela questão do ser nobre também em relação ao propósito, né? Então, algumas perguntas aí para você poder refletir, tá? Sobre o porquê que você trabalha de verdade, tá? Você trabalha pelo dinheiro? O que você acha disso? Você trabalha por algo nobre? Você trabalha porque foi isso que te ensinaram a fazer e você não sabe fazer outra coisa? Você trabalha porque você precisa? Você trabalha porque você está querendo construir algo de valor para as futuras gerações? Você trabalha porque você quer criar um mundo melhor? Você trabalha porque você quer deixar a vida das pessoas melhores? Você quer criar conexões? Enfim, por que você faz o que você faz? Essa é uma ótima reflexão, né? E para você refletir, né? O que move você? O que te move de verdade? O que você vê possivelmente de
errado no mundo que você talvez poderia ter uma ideia para construir, né? E eu, até com essa minha mudança aí, né, de posicionamento, de alinhamento da minha mensagem, para quem eu vou estar me comunicando, enfim, eu conversando até com a minha esposa agora esses dias, né, ela me perguntou, né, ela falou assim, cara, o que você vê de errado no mundo? Eu falei, são muitas coisas, né, de fato, que a gente vê de errado no mundo. Porém, eu sei que o mundo precisa de ajuda. O mundo precisa de ajuda com pessoas que saiam do estado de vitimização. O mundo precisa de ajuda com pessoas que não entenderam seu poder máximo que existe dentro de você. O mundo precisa de ajuda em relação a pessoas que não entendem que elas não precisam ficar na Matrix, que elas não precisam ficar simplesmente, sei lá, fechadas dentro da caixinha, às vezes, de trabalhar com o que ela não ama, de, sei lá, de viver para poder pagar o boleto e coisas nesse sentido, sabe? Eu sei que esses problemas existem, sabe? E eu entendo e que eu percebi que eu quero ser uma ferramenta que ajude o mundo em relação à solução desses problemas. Muito possivelmente eu não vou conseguir ajudar todas as pessoas e também eu nem sei se eu tenho essa capacidade, eu nem sei se eu tenho esse conhecimento, nem sei se eu vou ter, né, essa capacidade, esse conhecimento, mas que eu vou estar sempre fazendo o possível para operar na minha máxima capacidade, operar com o melhor conhecimento que eu tiver para poder conseguir levar o que eu sei, o que eu estudo, o que eu aprendo para o máximo de pessoas possíveis. E até por esse motivo que a minha linguagem dela ajuda, de ser focada em ajudar os experts dessa área, da área do desenvolvimento humano, ou seja, terapeutas, coaches, mentores, professores, profissões especialistas em ajudar as pessoas, sabe? Em às vezes tirar a pessoa da depressão, às vezes tirar uma pessoa da tristeza, às vezes tirar a pessoa de uma situação que ela está confusa, sem clareza sobre a vida dela, tirar a pessoa da ansiedade. Então eu acredito que o meu propósito passa em ajudar essas pessoas para que essas pessoas também possam ajudar ainda mais pessoas daqui para frente, sabe? Então a segunda pergunta que tem aqui que é para você refletir está associada a isso. Que catedral que você quer construir, né? Porque ele conta aqui, por exemplo, uma história de dois pedreiros, né? Assim, perguntaram pro pedreiro, né? O que você está fazendo aí na obra, né? Tipo, o pedreiro falou, poxa, eu tô montando uma parede, né? Enquanto o outro pedreiro falou, eu tô montando a maior catedral de sei lá onde, né? Então, é uma diferença na percepção, né, do que você está construindo de fato, né? Você não está fazendo algo por fazer, você está fazendo algo porque tem um fundamento maior para aquilo que você está construindo, sabe? Outra pergunta, né? Essa daqui é uma pergunta muito poderosa. Essa pergunta e essa reflexão, inclusive, ela foi feita... tem exercícios que eu faço assim dentro de alguns cursos e tal. E é uma coisa também que eu aprendi com o próprio Tony Robbins também, que é: o que você gostaria que dissessem a seu respeito quando você partir desse mundo? O que você gostaria que dissesse, né? Porque um dia você vai, um dia eu vou, um dia todo mundo vai. Mas o que você gostaria que dissessem sobre você? Isso é muito poderoso, porque muitas vezes as pessoas elas não querem ir lá nessa situação de dor, essa situação do fim da vida, essa situação de chegar lá no final, sabe? Mas essa é uma ótima forma para você refletir sobre o que você tem feito hoje com a sua vida, com essa dedicação ao trabalho, com a dedicação no que você está fazendo. Você está fazendo para cumprir tabela, o que você está fazendo, ou você está fazendo algo que, se você chegasse no final da sua vida, você iria se orgulhar por ter feito o que você fez durante a sua vida. Então, sem esperar o melhor momento, sem esperar a melhor hora, sem esperar a melhor condição, a condição perfeita, a situação perfeita para você ir desenvolver aquele teu projeto, aquele teu sonho, aquele teu objetivo que você sabe que canta, sabe, dentro de você. Eu até vi aqui um amigo que entrou aqui, não sei se ele está aqui agora, o Abud, né? JH Abud, né? João Abud. Cara, João foi baterista de quando eu tinha uma banda, e a banda se chamava Causa S.A.
E a banda Caos S.A., ela tinha esse nome por conta da teoria do caos, né? E a teoria do caos, olha isso daí, há quanto tempo atrás? Isso daí lá para 2005, para vocês terem uma noção. Ou seja, tem 18 anos atrás. Naquela época, Caos S.A. tinha a ver com a teoria do caos, que é que o leve bater das asas de uma borboleta lá no Japão pode causar um furacão em algum outro lugar do mundo, né? Ou seja, um pequeno impacto que você cria hoje no mundo, que você faz hoje no mundo, pode desencadear e vai desencadear numa série de fatores ao redor de todo mundo. E se essa ação for negativa, você sabe que tipo de consequência que isso pode levar. E se essa ação for positiva, você sabe que tipo de situação que isso pode levar. Então, reflita muito, principalmente sobre a palavra que sai da sua boca. Porque uma palavra, ela pode tanto empoderar uma pessoa, como ela pode fazer acreditar mais nela, como pode fazer ela ir longe, como pode fazer com que ela supere desafios e você mude completamente o rumo da vida de uma pessoa, como uma palavra que sai da sua boca pode fazer com que uma pessoa tome um rumo completamente diferente. Então, preste muita atenção com o que sai da sua boca, porque palavras têm poder. Tem muito, muito, muito poder. E, por fim, o que existe na interseção entre o que você ama, o que você é bom, e de que o mundo precisa e o que lhe pagariam para fazer, certo? Se você quiser, tira até um print aí agora, olha só. Tira um print dessa imagem para você poder ver depois, tá? Tira um print aí, beleza. E essa é uma ótima pergunta, né? Essa é uma ótima pergunta para se fazer, porque eu acredito de verdade que quando alguém está fazendo o que veio para fazer e ela está fazendo por propósito, ela certamente ela vai ser muito mais feliz do que ela já é, e isso pode brilhar demais nos olhos dela. E não se engane nunca de achar que é por propósito que você não vai ser pago, que por ser por propósito você tem que fazer de graça, que é por propósito, nossa, o propósito é lindo e tal, faz tudo de graça. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você, sobre o que você acredita sobre você. É possível ser muito bem pago vivendo seu propósito? Certamente são. E possivelmente as pessoas mais bem remuneradas do mundo, elas são muito bem pagas porque elas desempenham o propósito do que elas vieram para fazer de uma maneira maestral, de uma maneira magnífica, de uma maneira esplêndida, de uma maneira sensacional, sensacional mesmo. Então, possivelmente, até a sua prosperidade, a sua liberdade, ela pode estar muito associada ao seu propósito. Eu desejo profundamente que essa live daqui tenha te ajudado de alguma maneira, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você não pegou ela desde o começo, eu vou deixar o replay aqui. Espero te ver aí na segunda-feira, na última jornada Eu Mudo, Tudo Muda, ou em São Paulo, nos dias 2 e 3 de setembro, para despedida da imersão presencial, que a partir agora do final desse mês para diante, a minha comunicação vai estar totalmente direcionada para você que é expert do desenvolvimento humano e quer viver do seu propósito através do digital, ajudando cada vez mais e mais pessoas e, claro, você alcançar a sua vida ilimitada. Um beijo grandão, te vejo na próxima. Valeu, tchau, tchau.